Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante, para descobrir como a Bíblia, esse livro tão importante para a fé cristã, foi formada. Vamos entender como os livros sagrados foram escolhidos, e qual a importância dessa seleção para nossa fé. Prepare-se para uma história cheia de revelações divinas e decisões históricas. A Bíblia é composta pelo Antigo e Novo Testamento. Esses textos foram inspirados pelo Espírito Santo e escritos por autores humanos, chamados hagiógrafos. Apesar de serem de diferentes épocas e autores, formam um único livro, que transmite a palavra de Deus. O Antigo Testamento contém escritos que levaram cerca de 900 anos para serem completados, e falam sobre a primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Livros como o Pentateuco, os Profetas e demais escritos foram aos poucos sendo reconhecidos como sagrados. A versão grega destes escritos, chamada Septuaginta, foi amplamente aceita, tanto pelos judeus quanto pelos primeiros cristãos. O Novo Testamento, por outro lado, surgiu a partir dos ensinamentos e testemunhos dos apóstolos sobre Jesus Cristo. Inicialmente, a pregação era oral, mas com o tempo, devido à expansão do cristianismo e ao surgimento de heresias, houve a necessidade de registrar esses ensinamentos por escrito. Assim nasceram os evangelhos, as cartas apostólicas e outros livros do Novo Testamento. Mas, como decidiram quais livros eram realmente inspirados por Deus? A resposta está no trabalho da Igreja, guiada pelo Espírito Santo. Com o tempo, a Igreja foi discernindo quais escritos deveriam fazer parte da Bíblia, baseando-se na aceitação pelas comunidades e no uso litúrgico. Assim, foi formado o cânon dos livros sagrados, 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A formação do cânon dos livros sagrados foi um processo longo e complexo. No Antigo Testamento, algumas coleções parciais de escritos já circulavam entre as comunidades israelitas. A versão grega, conhecida como Septuaginta, composta por 70 sábios judeus, em Alexandria, se tornou a mais difundida entre os judeus e os primeiros cristãos. No entanto, não havia um cânon definido antes da era cristã, e alguns livros eram aceitos, enquanto outros não. No início do século II, as autoridades judaicas, principalmente os rabinos fariseus, decidiram fechar o seu cânon, recusando 7 livros da Septuaginta. Esse foi o cânon curto, que se diferenciava do cânon longo, aceito pela Igreja. Esse movimento dos rabinos foi, em parte, uma tentativa de se diferenciar do cristianismo nascente, que já havia adotado a versão dos 70. A Igreja primitiva, então, aceitou a versão dos 70, incluindo os livros deuterocanônicos, que foram gradualmente reconhecidos e usados na liturgia cristã. Quando os judeus fecharam seu cânon, a versão dos 70 já era amplamente aceita pela Igreja há mais de um século. A Igreja primitiva não recebeu um cânon definido do judaísmo, mas foi ela quem o definiu. Esse processo foi formalizado pelo Concílio de Calcedônia, em 451, depois de Cristo, que reconheceu o cânon longo. No entanto, foi somente no século XVI, durante a Reforma Protestante, que Martinho Lutero e seus seguidores recusaram quase 1500 anos de tradição cristã e abraçaram o cânon curto, criando a Bíblia protestante. Durante muitos séculos, a Igreja seguiu a tradição apostólica, sem a necessidade de uma definição dogmática sobre o cânon sagrado. Foram as negações de Lutero e a intranquilidade causada por elas que levaram a Igreja a definir explicitamente o cânon no Concílio de Florença, em 1442, e posteriormente, no Concílio de Trento, em 1564, reafirmado no Concílio Vaticano I, em 1870. Para o Novo Testamento, a pregação dos apóstolos foi inicialmente oral. Com o tempo, a multiplicação das comunidades cristãs e o surgimento de heresias fizeram com que os apóstolos e seus seguidores registrassem por escrito os ensinamentos de Jesus. Assim, surgiram os evangelhos, as cartas apostólicas e outros escritos do Novo Testamento.
Nos primeiros séculos, a Igreja foi discernindo, com base na aceitação pelas comunidades, e no uso litúrgico, quais escritos eram inspirados por Deus. O processo de formação do cânon neotestamentário foi longo. No século II, muitos livros do Novo Testamento já eram amplamente reconhecidos. A partir dos ensinamentos dos santos padres, como Santo Irineu, São Clemente de Alexandria e Orígenes, a Igreja foi estabelecendo quais livros deveriam fazer parte do Novo Testamento. Alguns escritos, chamados de protocanônicos, foram rapidamente aceitos, enquanto outros, os deuterocanônicos, foram incluídos, após um processo mais longo de discernimento. Ao longo de aproximadamente 300 anos, com a aceitação pelas comunidades, e o uso litúrgico, e o reconhecimento das autoridades eclesiásticas, a Igreja foi definindo o núcleo dos livros canônicos do Novo Testamento. Lutero inicialmente rejeitou alguns desses livros, mas seus seguidores acabaram por aceitá-los, reconhecendo a autoridade da Igreja na formação do Novo Testamento. Assim, de maneira divinamente sapiencial, o Espírito Santo foi guiando a Igreja na formação da Bíblia, definindo com clareza e autoridade a regula fidei das Sagradas Escrituras. Esse processo revela a maravilhosa harmonia entre a sagrada tradição e as santas letras. Então, da próxima vez que você abrir a Bíblia, lembre-se da jornada maravilhosa e complexa que fez com que ela chegasse até nós. Obrigado por assistir. Que Deus os abençoe abundantemente. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos. Até a próxima.